Dando uma informação histórica, o Mussolini usava o slogan Deus, Pátria, Família. Claro. Bolsonaro usou o slogan Deus, Pátria, Família. Salazar usou em Portugal. Salazar usou em Portugal, Meloni está usando agora. Então, isso é uma escolha consciente, né? É consciente. É a tentativa da criação de uma ideia de que existe uma ameaça na pauta dos costumes. Isso é muito importante. Nós precisamos nos perguntar, Demore, por que é que a extrema-direita insiste tanto na pauta dos costumes? E, às vezes, de uma forma que, para nós, é quase caricata. Isso é bem importante compreender, porque aí você compreende a retórica do ódio, que é uma produção. E é uma produção que tem um caráter bem interessante. É assim, há uma produção que é própria da extrema-direita. A produção própria da extrema-direita consiste em inventar inimigos imaginários o tempo todo. Porque somente inventando inimigos imaginários você mantém a massa permanentemente unida contra este adversário. Então essa é uma característica da extrema-direita. Mas há algo na extrema-direita que é muito inquietante. É que a extrema-direita, ela viceja no mundo contemporâneo porque ela possui afinidades estruturais não planejadas, mas por isso mesmo ainda mais fortes com o universo digital. É como se o universo digital e a extrema-direita fossem irmãs gêmeas. O que uma faz, a outra potencializa. O que uma pensa, a outra realiza. Posso dar 2 exemplos nisso? Eu acho bem importante. Vamos lá. Você concordaria se eu dissesse que a operação do algoritmo é indispensável para a existência do universo digital? Em outras palavras, dado o volume absolutamente vertiginoso de dados que se sucedem sem trégua o tempo todo, se não houvesse uma operação cuja função é, sobretudo, excluir o que não é semelhante. Isso. A operação do algoritmo é uma operação de exclusão do que não é semelhante. E veja que eu digo operação do algoritmo, eu não falo algoritmo. Uma das vitórias da extrema-direita é tornar o algoritmo um sujeito. Então a extrema-direita diz assim, não podemos censurar o algoritmo. Claro. O algoritmo não existe. O algoritmo é apenas um conjunto de operações repetitivas que são inseridas num programa para que, dada certos estímulos, haja sempre uma certa resposta. Então o algoritmo é uma operação que alguém coloca lá manualmente. É uma fórmula matemática que pode ser alterada. E qual é a finalidade do algoritmo? É excluir. Se não houvesse uma operação de exclusão de modo que você pudesse, então, estruturalmente criar bolhas, o universo digital entraria em colapso em 1 hora. Em 1 minuto entraria em colapso, porque não haveria como dar conta daquele aluvião de informações. Então, a operação do algoritmo não é uma avaliação de valor, não estou criticando a operação do algoritmo. Ela é intrínseca à natureza do universo digital. Se é assim, isso quer dizer, então, que a criação de bolhas é estrutural a própria dinâmica do universo digital. Segundo problema do universo digital. Mesmo criando bolhas, a quantidade de ofertas é sobre-humana. Nenhum de nós pode dar conta daquela quantidade de ofertas. O que é necessário, então, é indispensável criar um tipo de linguagem e uma retórica que capture a atenção das pessoas. A economia da atenção, por isso, é o eixo da dinâmica das redes sociais. Todos esses coaches, sejam os mirins, sejam os idosos, todos os coaches são coaches da captura da atenção alheia. Todos os cursos são cursos de como capturar a atenção alheia. É a segunda parte estrutural do universo digital. Não é uma crítica, é uma descrição. Terceiro ponto, agora a gente chega à analogia completa com a extrema-direita. E um universo novo se abre para nós. Terceiro ponto, o universo digital reinventou a economia global. Hoje é impossível pensar na economia global sem a economia digital, não é verdade? Sim. Mas há 30 anos atrás não existia economia digital como hoje. Hoje a economia digital é o eixo de boa parte das economias mundiais. As maiores fortunas do mundo hoje são associadas de uma forma ou de outra à economia digital. Agora vamos fazer a ponte com a extrema-direita? Olha que impressionante, Demore. Quando isso me ocorreu, eu disse, meu Deus, isso é pior do que a gente pensa. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu imaginei que havia compreendido o que era o bolsonarismo. Veja, a extrema-direita é a transferência da operação do algoritmo para a política. Porque a extrema-direita não tem adversário. Não há polarização. Isso é um equívoco nosso. Não existe polarização para a extrema-direita. A polarização é o elan vital. Sem polarização não há vida. Você se alimenta bem, você digere. Depois do dia vem a noite. Lá no Gênesis, Deus fez a luz e viu que era bom. Tem os peixes do mar, as aves do céu. Todas as cosmologias conhecidas funcionam a partir de estruturas binárias. Alto, baixo, céu, mar. A polarização é o elan vital.
A extrema-direita nunca polariza. Isso é muito importante não naturalizar. Como assim? A extrema-direita não polariza. Você só polariza quando você reconhece a existência de um polo adversário, contrário ao seu, e você contradita, argumenta, busca convencer a um terceiro elemento, o eleitorado, de que a sua posição é a posição correta. Perfeito. Então, uma eleição tem que ser polarizada. Eu tenho que dizer, olha, eu tenho que dizer para o eleitorado, na minha concepção, eu, que sou da esquerda democrática, já sou velhinho e continuo sendo da esquerda democrática, vou morrer assim, eu considero que uma opção de esquerda democrática é a solução para uma sociedade mais justa e fraterna. Se você é de direita ou liberal, nenhum problema. Você precisa convencer o eleitorado de que a sua posição, que é oposta à minha, é a mais condizente para o desenvolvimento. Perfeito. A extrema-direita não polariza. A extrema-direita procura eliminar o outro. Por isso é bem importante. Por isso a extrema-direita fala em guerra cultural. Antes da extrema-direita, nós nunca nos tínhamos referido à guerra cultural como eles se referem. Nós falávamos em disputa de hegemonia, luta ideológica, a guerra, porque quando eu falo em disputa de hegemonia ou luta ideológica, Claro. está implícito que há vozes dissonantes, que sempre haverá. E que são espaços a se ocupar transitoriamente, né? Você isso. pode ocupar agora e não ocupar esse espaço amanhã. Porque amanhã o polo contrário pode convencer a sociedade que essa opção é melhor. Claro. Guerra cultural. Quando você está na guerra, a lógica da guerra, legitimamente numa guerra, a lógica da guerra é, em linguagem militar, a neutralização do inimigo. Isto é o seu desaparecimento. Então, a extrema-direita ela quer que nós desapareçamos. A extrema-direita quer, de fato, excluir. Ou seja, a extrema-direita significa a transferência para o universo político da operação do algoritmo. 2. Leandro, qual é a linguagem da extrema-direita? A extrema-direita é a transferência para a política das regras básicas da economia da atenção. Por que o Pablo Marçal obteve esse êxito todo que ele obteve? E eu fiz várias análises mostrando isso. Porque o Pablo Marçal significou o maior risco para a democracia brasileira. A tentativa de colonizar a política pela economia da atenção. Qual é a diferença? É que na política você precisa ter adversários. Pessoas que pensam de forma antagônica. Porque você precisa negociar, você precisa fazer concessões. Perfeito. Você precisa ter projetos. Na economia da atenção, basta o afeto. Último ponto. A extrema-direita significa a monetização de todas as esferas da atividade política. Todas. Desde o alto até o baixo, do topo até a base, a extrema-direita é a monetização da política. Um deputado federal como Nicolas Ferreira oferece cursos, ele tem um curso. Eu, obviamente, assisti o curso. É o meu tributo. A sua área de estudo. É o meu tributo ao serviço público brasileiro. O curso se chama o curso da Caixa Preta de Como Vencer a Eleição Sem Dinheiro. E se você se torna um membro, você não vai acreditar no que eu vou dizer agora. Se você se torna um membro VIP, Gold, Diamond, o que você quiser, você se torna um membro especial do curso, ele promete acesso aos bastidores do meu mandato no Legislativo. Ou seja, o eleitor, no geral, se não tem dinheiro, não tem acesso a um cargo que a gente está pagando para que ele nos dê acesso. Ele está monetizando o cargo. Isso, está monetizando a cadeira. Monetizando a cadeira. Então, a extrema-direita é esse processo de monetização constante. Então, o surpreendente, então, isso ajuda a entender por que é um movimento transnacional. É porque a extrema-direita, em alguma medida, é a potencialização de aspectos que são estruturalmente associados ao universo digital. Agora, é assustador. É assustador. O mais impressionante para mim, professor, a gente já conversou muitas vezes, e eu vi já muitas entrevistas suas também, é o seguinte. Quando o senhor fala, por exemplo, que é a monetização absoluta de todos os espaços, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, a situação dele, ela é... Eu não vou falar grave porque é um termo médico que eu não tenho autorização para usar, mas ela não é simples. Um problema de saúde decorrente da facada. É uma situação difícil. Pela característica da operação que ele fez, ele encontra espaço nesse meio tempo para fazer uma live na internet para vender capacete. É inacreditável. E aí, professor, não só inacreditável, como você falou antes, é uma coisa que a nós até parece caricata e até quase idiota, eu não sei nem achar a palavra. A minha pergunta é o seguinte, por que isso não indigna as pessoas? A sensação que eu tinha, eu não sei se eu posso estar com uma falsa memória, mas talvez até uns anos atrás, um político teria vergonha de fazer isso. Ou teria certos pudores, né? Ou isso seria muito criticado pela sociedade.
Hoje isso é aplaudido por milhões de pessoas. Qual é o mecanismo mental que faz a pessoa assistir aquilo e falar: pô, que legal, o cara tá na UTI vendendo capacete. Isso que eu não consigo... Pois é, eu tenho uma hipótese, meu amor. Não tenho certeza nenhuma, eu tenho uma hipótese. Porque isso me surpreende muito também. E uma coisa, se nós formos honestos, tentamos ser intelectualmente honestos. Todos nós temos um parente próximo, um amigo de escola, Sim. um colega de trabalho, Sim. um vizinho, que nós sabemos que são boas pessoas, são pessoas corretas, honestas, trabalhadoras, solidárias. Sim. E nós acompanhamos o processo de radicalização dessas pessoas, não é? Muito. Essas pessoas começaram, em 2018, a dizer uma frase curiosa, a fazer afirmações que não condiziam com a imagem que nós tínhamos dessas pessoas. Setembro de 2018 foi um verdadeiro abre de sésamo. Foi. Depois da facada, muitas dessas pessoas declararam abertamente seu voto. Ou seja, expressaram sua tendência de votar no Bolsonaro. Algumas dessas pessoas nunca voltaram. Continuaram num processo constante de radicalização. O que está acontecendo? Minha proposta. E aqui há uma diferença importante em relação ao nazifascismo, para retomar o início. Perfeito. É que no nazifascismo, por exemplo, em 1933, Hitler chega ao poder, foi eleito e depois se torna chanceler, mas foi pelo voto. Primeira ação do Joseph Goebbels como ministro especial do Hitler. Primeira ação dele, criar um projeto chamado Rádio do Povo. Mas o que é isso? Era um projeto para subsidiar e estimular indústrias a produzirem rádios em grande quantidade num preço acessível. É que vocês são muito jovens, mas eu ainda fui ao Maracanã com radinho de pilha. Eu fui também, professor. Eu sei que eu tenho cara de 43, mas eu tenho 44. Você lembra do radinho de pilha? Claro. É isso. Eventualmente a gente jogava no campo também. Isso. O radinho de pilha. E era muito comum, você via em prédios, nas ruas, as pessoas com seus radinhos de pilha. Eu ia até o centro de Porto Alegre para comprar o radinho de pilha no camelô para ir depois ao jogo. Não é isso? Eu já fiz várias vezes isso. Isso é uma invenção do Goebbels. Por quê? Porque era indispensável que o tempo todo houvesse uma mensagem enviada desde uma central para convencimento constante e persuasão permanente do povo. Hoje, existe um outro fenômeno, que é uma radicalização inesperada deste. Existe hoje, eu proponho, algo que eu chamo de midiosfera extremista, que eu discuti no meu último livro, o que você tem. Sim. O que é midiosfera extremista? Eu acho que é bem simples, porque faz parte do nosso cotidiano. Veja, eu proponho, rapidamente. É composta por 5 elementos, cujo interrelacionamento é a chave da dinâmica do processo. Então, vamos lá. 4 elementos internos e um externo. Elementos internos. Imagine esse nosso amigo, essa nossa pessoa conhecida de 2018 em diante. Essa pessoa, ela participa de inúmeros grupos de WhatsApp. E as correntes de WhatsApp têm um efeito político absolutamente excepcional, porque geralmente você recebe a mensagem de uma pessoa que tem credibilidade para você. É um parente, é um amigo, é um conhecido, não é algo totalmente anônimo. A tendência a acreditar que aquilo é verdade é muito maior. É acreditar. Então, correntes de WhatsApp. E nós vimos o poder que elas possuem em 2018, com a famosa mamadeira erótica. Como eu participo incógnito de vários grupos bolsonaristas do WhatsApp e do Telegram, eu vi o vídeo, não sei se você viu o vídeo. É ridículo o vídeo. Sim. Vem uma professora vestida de uma forma que a professora não se veste, com uma mamadeira cujo bico é um falo, e ela se joga em cima da mesa e literalmente mama aquela. É uma coisa. É inconcebível que alguém possa imaginar que aquilo seja verdade. Pois bem, milhões de pessoas acreditaram. Então, corrente de WhatsApp. 1. 2. Redes sociais. Que até ontem, no mundo inteiro, eram propriedade quase que exclusiva da extrema-direita. Por exemplo, no Brasil, o fenômeno Olavo de Carvalho não teria acontecido com a mesma força e com a mesma proporção se nós não tivéssemos dado conta que quando ele vai para a Virgínia, em 2005, quando em 2006 ele cria um programa de rádio transmitido por YouTube, do True Outspeak, e no ano seguinte cria o curso online de filosofia, o COF, que o Olavo de Carvalho passou aproximadamente 11 anos sem nenhuma espécie de contestação ou de rivalidade nas redes sociais, reinando sozinho. Ele formou centenas de milhares de pessoas. Então, canais de WhatsApp, redes sociais, aplicativos, como, por exemplo, o aplicativo Mano, que tinha como garoto propaganda Flávio Bolsonaro. Ou, nas horas de melancolia, se você quiser ter um momento de alegria, entre no Facebook, na TV Bolsonaro. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de informação sobre o clã. Não, obrigado. E, por fim, YouTube. O YouTube
é no mundo inteiro, não só no Brasil, é o verdadeiro hub, é um porto de radicalização ideológica. E o importante é que esses 4 elementos estão interconectados. Um vídeo do YouTube vira corte para o WhatsApp, para as redes sociais. O aplicativo é uma espécie de YouTube de nicho. Tá. Esses 4 elementos. Agora imagine uma pessoa que se informa unicamente nesta rede, nessa midiosfera extremista, porque é um pacto que nem Riobaldo faria. O famoso pacto de Riobaldo, se é ou não diabo. O Riobaldo do Guimarães Rosa não faria esse pacto. O pacto é muito claro. Se você participa dessa rede, você se compromete claramente a só se informar no interior da midiosfera extremista. Você recusa a Globo Lixo, a Foice de São Paulo, o Estado de São Paulo comunista, o ICL, TV Brasil, nem pensar. Sim. Se você, por exemplo, jogar uma matéria da Folha de São Paulo num grupo desse, você vai ser escorraçado. As pessoas não vão acreditar. Basta ser da Folha de São Paulo, que já não é verdade. Ou da Globo, ou do CNN, etc, etc. Quinto elemento é o que eu chamo da mídia favorável à monetização fácil. E vamos dar os nomes bois. O golpe de 8 de janeiro de 2023. A radicalização na frente dos quartéis não teria acontecido com a mesma proporção que teve sem o concurso da Rádio Jovem Pan. Sim. E eu posso dizê-lo, porque nesse momento de estudo do bolsonarismo, eu domino a grade da Jovem Pan. Eu conhecia toda a grade da Jovem Pan, todos os programas, todos os comentaristas. Um comentarista, que não é jornalista, é um influencer de extrema-direita, Paulo Figueiredo Filho, disse com todas as palavras da Rádio Jovem Pan que o artigo 142 tinha que ser invocado e, se por acaso houvesse resistência, que o Exército, expressão dele, porque isso não é meu vocabulário, expressão do, está gravado, expressão do Paulo Figueiredo Filho, o Exército passará o cerol. Ou seja, mandará todos para a ponta da praia, expressão dele. Sim. Isto é, eliminará. Então, junto esses 5, Leandro, imagina uma pessoa agora, uma pessoa dessa que nós conhecemos, um parente próximo nosso, um amigo de infância, um colega de trabalho que nós sabemos que são pessoas boas. Você é submetido a essa dieta sistemática de desinformação. Ao final de 6 anos, é um outro ser humano. Você não consegue mais conversar. E você não consegue conversar não porque ela não tem argumento. É porque essa pessoa tem argumentos demais. Mas são todos falsos. Nisso, o capacete na UTI é absolutamente normal. É isso. Então, exatamente, o que essa midiosfera extremista produz, então, é o que eu proponho, que é a grande estratégia da extrema-direita mundial. É a produção sistemática de caos pela hiperpolitização do cotidiano. O que é a hiperpolitização no cotidiano? É que hoje, no mundo inteiro, não é um problema brasileiro. Isso faz parte da dinâmica das redes sociais. As plataformas ganham fortunas com isto. Porque o que eu direi agora produz um engajamento radical constante. E essa, então, para fechar todas as pontas, essa é a diferença fundamental de hoje para o nazifascismo do década de 20 e 30, e a comparação é indispensável. Mas isso mostra também como a nossa situação hoje é muito mais grave. É porque na década de 20 e de 30, você tinha um radinho de pilha, você tinha um rádio portátil. Sim. E você escutava. Hoje, você tem um celular, você produz organicamente a desinformação. Você reproduz voluntariamente o que você sabe que não é verdade. Por que você faz isso? Porque houve uma hiperpolitização do cotidiano, cujo resultado é a despolitização da polis. Somente numa polis despolitizada, o absurdo da cena, um ex-presidente, numa UTI, numa situação grave, faz uma live para vender capacete. É tão caricatural que nós temos que abandonar a caricatura e caracterizar o fenômeno. O que está em jogo neste fenômeno é uma transformação radical das formas de sociabilidade do século XXI. Professor, como o Bolsonaro se encaixa nisso, então? Eu vou voltar lá para o seu tripé, né? Tá. Vamos lá. Ele é um criador de... Bom, de certo modo, não sei se um criador, mas com certeza o líder de um movimento político, sem dúvida, né? Uma coisa que a esquerda brasileira tem dificuldade em admitir também, que o Bolsonaro é um líder carismático, comunicativo, né? Não fosse assim, não conseguiria levantar uma praça, né? Isso é evidente, né? Pouca gente leva tanta gente na rua hoje quanto o Bolsonaro, isso deve querer significar alguma coisa. Mas ele cria um movimento político, social, filosófico com bases diferentes do que a gente já viu,
ou isso tem um fundo histórico em personagens ou momentos do Brasil, como a Marilena Chaui caracteriza como verde amarelismo, que vem desde lá da criação da bandeira, da criação do hino, isso foi invocado pelo Collor. Vamos lembrar que o Collor, quando estava para cair, falou: pegue a sua bandeira verde e amarela, vá para a rua. O Collor invoca isso, né? A gente tem o Lacerda, a gente tem os militares, a gente tem o integralismo, a gente tem vários movimentos de verde e amarelismo, de radicalismo de extrema-direita no Brasil. O Bolsonaro é mais um desses, expressão de uma vontade popular que precisava de um nome para se encaixar e levar isso adiante como expressão de voto, ou a gente está diante de uma coisa nova e diferente que a gente tem que prestar atenção, talvez não totalmente nova, mas é algo que a gente nunca viu e que mesmo quando o Bolsonaro se retirar da vida pública, isso é uma coisa perene que a gente vai ter que lidar aí por muito tempo. Tá. Então vamos lá, essa questão é tão importante, é muito difícil. Vamos pensar em voz alta então. Sem dúvida alguma, o Bolsonaro ele é um sintoma de certos problemas da formação social brasileira. E a formação social brasileira foi uma autêntica máquina de exclusão social, em todos os níveis. Eu estava há pouco tempo escutando na casa de amigos um grupo de músicos amadores cantando Morro Velho do Milton Nascimento. Tá. Fiquei tão comovido, Leandro, porque é uma música que eu adoro, mas eu nunca tinha prestado atenção na letra. Na letra da música, a letra conta a história de dois meninos, um preto e um branco. A letra diz, filho de branco e do preto, que são amigos, caçam passarinhos, são crianças e são os melhores amigos. Então ele diz que o orgulhoso camarada viola em lugar da enxada, que é o menino preto, amigo do menino branco, que é filho do dono da fazenda. Há um momento em que a letra diz que ele foi embora estudar, o menino branco. E que no trem ele diz para o amigo, diz, eu vou voltar, espere, eu vou voltar. E a letra diz assim, quando volta já é outro. Volta casado, diz, agora tem nome de doutor e veio para mandar. E o último verso diz assim, então, o camarada já não brinca, mas trabalha. Isso é tão Brasil. Nessa letra, há o Brasil inteiro. Há, de um lado, algo que não existe em outras experiências históricas. Há uma proximidade física muito grande entre o preto e o branco, o pobre e o rico, entre os opostos. Estão fisicamente próximos. A praia é um pouco esse símbolo. A várzea, o campo de futebol de várzea. Sim. É um pouco isso. Ao mesmo tempo, essa proximidade física não se traduz no encurtamento da distância social. Pelo contrário, quanto mais próximo fisicamente, maior permanece a distância. É escandaloso que nós encontramos que hoje no Brasil, a cada semana, a cada 2 semanas, surge uma notícia. Uma família de desembargadores mantinha uma senhora em condição análoga à escravidão. Sim. E quando são confrontados, eles dizem, não, mas ela é... praticamente da família. Da família. Quando o desembargador morrer, ela não vai herdar o apartamento no Leblon. Imagina. Né? Claro, porque ela é praticamente da família, professor. Não dá família. Então, o Bolsonaro é um sintoma disto, que você pode então chamar de verde amarelismo, que seria isto tingido com o nacionalismo fanista. Alá, porque me ufano do meu país, do conde Afonso Celso. Perfeito. De acordo. Isso é muito importante. Mas há algo mais do que isso. E o que vou pensar em voz alta. O que nós precisamos reconhecer, e o que eu diria agora é um pouco chocante. Eu estou disposto a reconhecer que estou errado, se me provarem. Claro. Na Nova República, ou seja, a redemocratização iniciada em 1985, tem um partido político que é um grande fenômeno, que é o Partido dos Trabalhadores. Criado em 1980, é o maior partido de esquerda do Ocidente. Não existe na história ocidental política moderna um partido que tenha participado de 6 eleições presidenciais, vencido 5, ficado em segundo na que perdeu, isso depois de um processo de demonização que segue. Sim. O antipetismo no Brasil é uma doença. Sim. Doença mesmo. As pessoas salivam de raiva, as pessoas babam de raiva. E o maior líder popular da história do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, eu proponho, e nós precisamos aqui tocar o dedo na ferida e aceitar, eu proponho que o maior fenômeno político individual da Nova República não é o presidente Lula. O maior fenômeno político individual da Nova República é o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas como assim? Em 2018, sem um partido
porque o presidente Lula conta, isso é muito importante que assim seja, Claro. Isso é democracia. Ele conta com um partido de 45 anos, ele conta com organizações da sociedade civil, ele contou no início com a comunidade eclesiástica de base da Igreja Católica. O presidente Lula nunca esteve sozinho, essa é uma grande qualidade dele. Sindicatos. Exatamente. Agora, o presidente Bolsonaro foi eleito presidente da República com mais de 10 milhões de votos à frente do Fernando Haddad, com um partido inexistente, Sim. absolutamente de fachada, sem tempo na televisão, com uma movimentação inédita no Brasil nas redes sociais. Até podemos falar disso depois, se tiver tempo, que foi o microdirecionamento digital, que é inventado pela Cambridge Analytica, pelo Steve Bannon, e é aquela ideia de uma ação comum da extrema-direita transnacional, como estratégia. O presidente Bolsonaro, em 2018, ele elegeu não somente a si mesmo. A Joyce Hasselman teve 2 milhões de votos em São Paulo. No Rio de Janeiro, Harold de Oliveira, que era um pastor, um líder evangélico muito associado à música gospel, que era sempre eleito deputado federal. Como senador não teria chance alguma. Ele derrotou o César Maia. O Wilson Witzel, que tinha 2% de intenção de voto, participações pífias nos debates. Quando ele associou a figura dele permanentemente ao Flávio Bolsonaro, ele foi eleito governador em 2 semanas. Então, em 2018... O Carlos Moisés, em Florianópolis, era um bombeiro militar que fez a inscrição para concorrer à eleição no último dia legal para inscrição, porque o partido não tinha candidato, convenceram ele porque precisava de um candidato e ele venceu a eleição. E era um ninguém e depois virou um ninguém quando brigou com o Bolsonaro. Exatamente. Então, demorei, é difícil dizê-lo, mas o maior fenômeno político individual da nova república chama-se Jair Messias Bolsonaro. Em 2018, ele produziu um tsunami que não havia sido visto no Brasil. É difícil dizê-lo, mas é muito importante que nós tenhamos a coragem de publicamente dizer isso. Olha aqui, olha, como isso foi possível? Creio, pensando agora em voz, continuando a pensar em voz alta. Aliás, um dos textos que eu mais gosto é um texto pequenininho, é de um autor alemão que eu adoro, é o Heinrich von Kleist, que é um autor incrível, enigmático. Ele tem um texto pequenininho, que ele diz assim, da elaboração gradual das ideias ao falar. Então ele diz assim, há 3 tipos de oradores. Há o orador que é péssimo, é aquele que quando começa a falar sabe exatamente a última palavra do discurso. O orador medíocre razoável é aquele que tem todo o plano estabelecido, mas aqui e ali ele pode alternar. Ele diz... Mas o melhor de todos os oradores, aquele que arrebata as multidões, é aquele que, quando abre a boca, não sabe o que vai falar. E começa a construir vai pensando e pensa em voz alta. Então, o Bolsonaro, em 2018, ele não somente se elegeu, ele elegeu uma miríade de deputados estaduais, federais, senadores e governadores. Você concorda? Claro, muito. Isso não se explica apenas pela história pregressa. Porque a direita no Brasil sempre teve um problema. E muito mais a extrema-direita. O problema é que a direita tinha dinheiro, tinha poder, mas não tinha voto. Durante o período da primeira redemocratização, 1945, 1964, o partido que realmente teve o maior sucesso eleitoral foi o Partido Trabalhista Brasileiro. O João Goulart, quando ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, deu um aumento de salário mínimo de 100%, Demore. Coisa de gaúcho, boa, né? 100%. Perdeu o cargo, manteve esse aumento. Consequência, na época, a eleição de presidente e de vice-presidente eram desvinculadas. Ele foi eleito vice-presidente do Juscelino Kubitschek, vice-presidente do Jânio Quadros. O PTB era o grande partido de massas, o partido popular do Brasil entre 45 e 64. Golpe. MDB e Arena, nesse bipartidarismo da ditadura militar, com essa preocupação legalista. O MDB venceu as eleições. O MDB venceu as mais importantes eleições. Sistematicamente o MDB vencia. Tanto que a ditadura criou várias figuras, o senador biônico, o governador biônico, a ditadura como Viktor Orbán. Aliás, a ditadura militar antecipou o Viktor Orbán em muitas coisas. Por exemplo, o Viktor Orbán aposentou juízes da Suprema Corte. A ditadura militar, em 1965, aumentou o número de juízes do Supremo Tribunal Federal, para ter sempre... Para mudar o balanço. É isso, para sempre ter decisões favoráveis. A ditadura militar brasileira alterou a forma de votação no Brasil, porque a ditadura militar, nas regiões em que era bem votada, começou a ter um número maior de representantes, que se manteve até hoje. Pois bem,
Então, o Bolsonaro é incompreensível sem essa história. Porque ele é sem essa história, mas ele tem algo novo. Então, 45, 64, PTB é o partido vitorioso nas eleições. 64, MDB Arena, MDB vence as eleições. A partir de 1980, com a criação do PT, o partido que sistematicamente tem o maior sucesso eleitoral, qual é? É o PT. É o Partido dos Trabalhadores. É um dado histórico objetivo. Qual foi a reação em 45 a 64, ditadura e depois? Sempre a reação foi golpista. Por que a reação sempre foi golpista? E o golpe no Brasil, o golpe da direita, que eclode em abril de 64, começa em agosto de 54, com o suicídio do Getúlio Vargas. Porque a direita nunca teve voto, Leandro. A direita não tinha voto. A única vez que teve um candidato que teve votos, mas é difícil dizer que esse candidato era de direita, porque ele era tão absolutamente brilhante intelectualmente, mas tão louco do ponto de vista político que é difícil caracterizá-lo. Era o Jânio Quadros. Mas o Jair Bolsonaro é um fenômeno novo no Brasil. O Jair Bolsonaro é extremo-direita com voto. No segundo turno, no dia 30 de outubro de 2022, depois dos absurdos, como você mesmo disse, assim como é inconcebível que um ex-presidente... Mas olha, ele está na UTI, torna tudo mais grave e mais absurdo. E a normalização do absurdo é a arma da extrema-direita. Na UTI, ele vendeu um capacete. Mas imaginemos que ele não estivesse na UTI. Imaginemos que ele estivesse em pleno gozo da sua saúde. Um ex-presidente fazer uma live para vender capacete, o que é isto, Leandro? É um rebaixo, né? De algum modo. É uma perda total de decoro. Então, há uma novidade. Ele é popular. Então, ele obteve 58 milhões de votos no segundo turno. Agora, há algo muito importante, nós não podemos esquecer. Isso é bem importante e é muito atual. O Bolsonaro não teria sido possível sem a ditadura militar brasileira. Sem o militarismo, que é a grande espada de Damocles sobre a democracia brasileira. Os militares continuam se considerando tutores e continuam se considerando poder moderador. Isso é ensinado no currículo das escolas militares hoje. Abril de 2025, há oficiais aspirantes aprendendo que as Forças Armadas são o verdadeiro e legítimo poder moderador da democracia brasileira. Hoje, em 2025. Então, sem o militarismo, o Bolsonaro é incompreensível. Ele é cria desse espírito militarista. Agora, sem a memória mal resolvida da ditadura militar, o bolsonarismo seria possível? Sim, porque o bolsonarismo, nesse sentido, faz parte dessa história. Ele não teria tido a mesma força. É a memória mal resolvida da ditadura militar que permitiu que alguns crimes fossem cometidos, que em outros países teriam levado o clã Bolsonaro à prisão. Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, hoje aparentemente deputado licenciado, caminhou na Câmara Federal com uma blusa considerando um dos torturadores piores da história do Brasil, um herói, Carlos Alberto Brilhante Ustra. O Jair Messias Bolsonaro, quando deu o voto que autorizava a abertura do processo de impeachment contra então o presidente Dilma Rousseff, dedicou o seu voto a este torturador. Sim. E ainda teve coragem de dizer, não vou repetir o que ele disse, ele fez uma menção ao presidente. Isso num outro país? Na Alemanha, se fosse feito com a figura de uma figura, iria para prisão. Iria para prisão. O equivalente seria, por exemplo, você dizer que Josef Mengele era um humanitário, ou que Hitler era um político, um estadista que precisaria estar vivo hoje em dia. Se um deputado fizer isso no parlamento alemão, vai preso. Vai preso. Sai preso do parlamento e perde o mandato. Literalmente. Ele sai preso do parlamento e perde o mandato. Quando o Eduardo Bolsonaro e o Jair Messias Bolsonaro glorificam um torturador da dimensão de um Ustra, um homem que torturava crianças, demore. Você é pai, eu sou pai. Imagina o que significa você ver o seu filho ser torturado na sua frente. É inconcebível. É uma coisa profundamente indignante que isso seja possível. Até imaginar que isso aconteceu no Brasil. Aqui pertinho, era na Rua Tutóia. Isso, aqui em São Paulo. Era aqui na Rua Tutóia. Pois bem, sem a memória mal resolvida da ditadura militar, sem a aberração jurídica que foi a lei da anistia de agosto de 1979, a aberração que o projeto de lei do Major Vitor Hugo repete. Quem se der o trabalho de ler a lei da anistia de agosto de 1979 e ler o projeto de lei do deputado Vitor Hugo, os primeiros parágrafos são quase colados um do outro. Esse de hoje para salvar os golpistas do 8 de janeiro. É isso. Professor, a gente está assim caminhando para o final, eu queria fazer duas perguntas e encaixar uma na outra aqui. Uma delas é
diante desse quadro, já que o Bolsonaro é uma figura que, claro que a gente não pode esquecer que ali já em 18, quando a Faria Lima, a Fiesp, todo mundo vê que não vai ter um candidato mais, entre aspas, moderado da direita, todo mundo também bota dinheiro no Bolsonaro, né? Ele vai, essa gente vai junto com ele, né? O Paulo Guedes era a expressão disso, né? Então a Faria Lima escolhe uma pessoa e fala pro Bolsonaro, esse aqui que é o cara que vai fazer o que a gente precisa lá, né? Privatização, enfim, os negócios a gente faz com esse cara. Se você aceitar isso, a gente vai botar dinheiro e vai apoiar. Mas é um fenômeno, como o senhor descreveu, que é um fenômeno quase individual nesse sentido, né? Primeira pergunta, o bolsonarismo sem Bolsonaro sobrevive? Sim. Como ele se transmuta, ele consegue... Alguém... Tá todo mundo meio brigando por esse espólio agora, que o Bolsonaro está inelegível, então você tem ali o Tarcísio, o Zema, o Ratinho Júnior, o Caiado, até Gustavo Lima apareceu nessa bagunça, né? Porque é uma festa que está todo mundo vendo que tem um monte de voto num pote e o cara não pode mais botar a mão nesse pote, então todo mundo está querendo botar essa mão ali. Esse bolsonarismo sobrevive como uma ideia, como uma filosofia, digamos assim, ou ele se transmuta? Eu sei que é difícil prever o futuro, mas o que o senhor está vendo? E outra pergunta também para a gente finalizar, qual que é o papel hoje de figuras como Steve Bannon, que foi o cara que lá atrás foi o cara que colocou o Trump nessa trilha do algoritmo, né, da rede social, da estetização da política, é o cara que entendeu que você precisa estar gerando manchetes na imprensa a cada minuto, que não importa o que falem de você, mas você precisa ser o centro e o alvo das atenções, que se você, por exemplo, tiver muitos processos na justiça, você vai se pintar como perseguido. Então, é o cara que entendeu esse teatro digital. O Steve Bannon hoje tem um papel importante, preponderante ainda, ou a gente está indo para uma fase 2 dessa manipulação para outros lugares e outros nomes que a gente não está conseguindo enxergar ainda? Ah, tá. Então, vou tentar ser mais breve para dar tempo. Vamos lá. Aqui isso é uma coisa interessante. Nos 2 livros que eu escrevi sobre o tema, eu supunha que o bolsonarismo teria uma longa vida sem o Bolsonaro. E que, paradoxalmente, poderia se fortalecer sem a presença constrangedora e impositiva da figura Bolsonaro, que só pensa em si e na sua família. E o carisma messiânico do Bolsonaro tende a se perder porque o verdadeiro líder messiânico, o Antônio Conselheiro, é aquele que sempre está disposto a sacrificar-se para salvar a causa. Bom, esse não é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro está sempre disposto a sacrificar a causa para salvar a própria pele. Isso. Ou sacrificar alguém, né? Exatamente. Isso. Então, isso por si só começa a diluir esse carisma messiânico, como você mesmo disse, nos surpreendeu a todos. Eu nunca imaginei que o Bolsonaro teria essa capacidade carismática de convencer centenas de milhões de pessoas. É muito impressionante. Bom, mas me parece que os últimos movimentos, na tentativa desesperada de salvar Bolsonaro, me levam a refazer a minha projeção de cenário. Por que o bolsonarismo está fazendo agora? O que está acontecendo nesse momento? Na tentativa de salvar o Bolsonaro, o movimento bolsonarista, enquanto movimento político de massas, está queimando todas as pontes. E está criando um mal-estar que é incurável com o sistema judiciário e com o sistema político. Não teria havido Bolsonaro sem Lava Jato. O Bolsonaro é um fruto o Bolsonaro foi a convergência inesperada na figura dele da pulsão antissistêmica. Logo ele, que passou a vida inteira se locupletando do dinheiro público e levou toda a família para fazer o mesmo, para tornar o peculato o tema principal dos almoços de domingo na família do Bolsonaro. O tema principal é rachadinha e cheque de Queiroz na conta da Michele Bolsonaro. Mas ele conseguiu ser essa convergência inesperada na figura dele, do antissistema. E aí as imagens começam a ser ressignificadas. Por exemplo, você lembra de uma imagem célebre do Bolsonaro discursando sozinho na Câmara Federal? Sim. Era uma imagem que revelava o descolamento da realidade, a irrelevância, a insignificância do Bolsonaro, que era considerado no Congresso brasileiro como um exótico representante do baixo clero. Ninguém levava ele a sério. Depois das jornadas de 2013, na campanha eleitoral de 2018, de maneira muito hábil e inteligente, essa foto foi ressignificada. Antissistema. É isso. Perfeito. O sistema não está ali e ele está sozinho lutando contra o sistema. Que é muito impressionante essa capacidade de inverter todas as coisas. Sim. Então, o que acontece? Para salvar o Bolsonaro agora, todas as pontes estão sendo queimadas com o judiciário e com o sistema político. Por exemplo, nada foi menos hábil do que aqui na Avenida Paulista, os ataques feitos ao presidente da Câmara, Hugo Mota.
Porque o presidente da Câmara tem um poder que é importante que a nossa audiência saiba. É ele que estabelece a pauta que vai ser votada. Se vai ter CPI, se não vai ter CPI, se abre impeachment, se não abre impeachment, se vota projeto de lei, se não vota projeto de lei. Então, a pressão absurda que foi feita contra o presidente da Câmara, na verdade, é uma pá de cal na possibilidade do projeto da lei da anistia, o protocolado pelo major Vitor Hugo. De outro lado, o judiciário hoje está com as barbas de molho. E eu diria que no Supremo Tribunal Federal há 2 ministros que estão tendo dificuldade para dormir. Não é o ministro Flávio Dino, nem o ministro Alexandre de Moraes. É o ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Porque o Bolsonaro já disse em várias ocasiões, 2026 será diferente, porque o Tribunal Superior Eleitoral terá outro presidente. Quem é o presidente? É o Nunes Marques. E por que ele diz isso? Porque ele apontou o Nunes Marques. O que ele está fazendo, na verdade? Ele está colocando nas costas do Nunes Marques um peso insuportável. De colocá-lo na urna novamente. É isso. Então, o bolsonarismo, na tentativa desesperada de salvar o Bolsonaro, explicitou 2 lados que estavam ocultos. Quais são os 2 lados que estavam ocultos? Que permaneceram ocultos e, para dizer biblicamente, tudo que está oculto será revelado. De um lado, é que o bolsonarismo se transformou no patriotismo na terra estrangeira. O que parecia apenas um gesto inusitado do presidente de bater continência para a bandeira americana. Nunca na história brasileira um presidente havia batido continência para uma outra bandeira. Bater continência para a bandeira americana. Se aproximar do Donald Trump na ONU e dizer I love you. No inglês particular do Bolsonaro. E a bancada bolsonarista teria ido a Washington para pedir no Congresso americano sanções econômicas contra o Brasil. O Eduardo Bolsonaro, hoje nos Estados Unidos, está articulando-se com a extrema-direita dos republicanos no Congresso americano para criar punições legais ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é crime de lesa pátria. São vendilhões da pátria. Não pode haver bolsonarismo sem verde-amarelismo. Totalmente de acordo com a Mariana Chauí. O que está acontecendo agora? Para salvar o Bolsonaro, eles estão queimando simbolicamente o seu patrimônio maior, que é esse patriotismo. E do ponto de vista do judiciário, o mesmo do ponto de vista político. Me parece, então, que nós estamos assistindo agora à extinção precoce do bolsonarismo. Do Bolsonaro já estava decretada pela inelegibilidade. Mas o bolsonarismo, enquanto movimento político de massas, eu creio, tende a migrar. A segunda parte. Steve Bannon. Antes, migrar para onde? Perfeito. Para algo terrível, Leandro, que a gente tem que estar muito atento. E que tem um laboratório no Brasil. Não vai melhorar, então? Não. Vamos lá. É o Estado de São Paulo. Está em curso no Estado de São Paulo, sob a liderança de um capitão do Exército. O militarismo segue, o Tarcísio de Freitas, capitão do Exército, que esteve no Haiti. E perto do que ocorreu no Haiti, Guilherme Derrite é um homem delicado e gentil, em termos de violência e de respeito aos direitos humanos. Está em curso em São Paulo hoje um laboratório da pinochetização do Brasil, que é a transformação do Brasil num Chile, mas não num Chile de Carmen Bachelet, num Chile do ditador. Isto é, retirada do Estado das funções sociais, privatização radical, venda dos ativos da União, privatização de todas as áreas possíveis e imaginárias, incluindo a Previdência, supressão radical dos direitos do trabalhador, segurança pública como guerra civil, Najib Bukele, Guilherme Derrite. Isso está acontecendo em São Paulo agora. Steve Bannon. Aqui tem um ponto importante. Eu vou dizer isso tanto do Steve Bannon quanto do Olavo de Carvalho. Tá. São homens de inteligência superior, os dois. O Olavo de Carvalho tinha uma leitura muito ampla e muito variada. Ele trabalhou com alguns autores que eu conheço bem. Alguns deles eu trabalhei diretamente, como o pensador francês René Girard, da teoria mimética. E ele escreveu sobre a teoria mimética. O que o Olavo de Carvalho escreveu não é equivocado, é correto, mas revela uma compreensão muito superficial. Então ele tinha uma leitura muito vasta, mas superficial, mas era capaz de fazer conexões interessantes e uma enorme capacidade de comunicação. O Steve Bannon é um homem de inteligência superior. Tem uma compreensão da dinâmica do mundo social sob a égide das redes e do universo digital que é absolutamente brilhante. É perversa,
mas o entendimento que o Steve Bannon tem de como funciona a possibilidade de manipulação psíquica das massas e qual era, na verdade, o grande tema, o objeto de estudo que mais fascinou Olavo de Carvalho. Manipulação psíquica coletiva. Está aí nos livros dele. Isso une Olavo de Carvalho e Steve Bannon. A Cambridge Analytica inventou um procedimento que é o chamado microdirecionamento digital, que foi um dos principais motivos para a vitória do Jair Messias Bolsonaro em 2018. Era tão novo que nós nem sabíamos o que ele estava fazendo. Funciona assim. E isso que a extrema-direita faz no mundo inteiro. E, de novo, é aquela ideia de que existe protocolos que a extrema-direita segue. Como é que funciona? Funciona assim. As campanhas políticas tradicionais são campanhas para a cidadania, no mundo inteiro. Então, por exemplo, Juscelino Kubitschek dizia 50 anos em 5. Jânio Quadros era a vassourinha, combate à corrupção. A presidente Dilma, no segundo mandato, era pátria educadora. É um princípio geral que abarca e inclui toda a cidadania. Não importa a sua predileção, a sua orientação, não importa. 50 anos em 5 é desenvolvimento para todos. Varre, vassourinha é anticorrupção como um modelo de governo. Pátria educadora é a ideia fundamental de que só a educação de fato transforma um país numa nação. Perfeito. Não é assim que a Cambridge Analytica reinventou a política no século XXI. Como é que ela reinventou a política? Fazendo a transferência para a esfera da política da lógica comercial da monetização digital. Como assim? Na monetização digital, nós não somos nem João César nem Leandro de Moura. Nós somos perfis de usuário. Isso é bem importante compreender. Isso me custou trabalho, mas quando eu descobri, eu disse, meu Deus do céu, está tudo aí. Assim, já reparou que você tem um aplicativo de texto. Tá. Você escreve uma palavra. Quantas vezes você manda mensagens absurdas porque o aplicativo corrigiu a palavra sem você se dar conta? Sim. Você já se perguntou por quê? Eis, funciona assim. O aplicativo de texto constrói um Leandro de Moura imaginário, que não é a sua potência de usar a língua portuguesa. São as primeiras, digamos, 500, 1.500 interações aleatórias, mensagens que você mandou. O algoritmo, a operação do algoritmo, considera que esse universo linguístico é Leandro de Moura. Então, se você escreve sempre rápido e você quer passar do adjetivo para o advérbio, quer escrever rapidamente, o que o corretor faz? Volta para o adjetivo. Você tem que escrever rapidamente inúmeras vezes para ele aceitar, porque agora aquela palavra entrou no seu universo. Perfeito. Então, o que a operação do algoritmo faz, o que o perfil do usuário faz, reduz a identidade, que é sempre complexa, a uma imagem monolítica, que é o resultado das primeiras centenas de interações aleatórias. Com isso, o que a operação do algoritmo consegue é mais ou menos detectar tendências, gostos e opiniões. O microdirecionamento digital faz algo. A campanha política não é mais para a cidadania, não é inclusiva, não é da esfera do projeto, porque se é para a cidadania tem que ser um projeto, tem que ser a politização da estética, tem que ser discutir a polis. Se do que se trata é agora do perfil do usuário, eu não estou me referindo ao cidadão Leandro de Moura, eu estou me referindo ao perfil de usuário, que é o seu perfil na rede social, a partir das suas primeiras interações aleatórias. Eu faço uma campanha para você. Você vai receber uma campanha eleitoral que é diferente da que eu receberei, que é diferente do que todas as pessoas que estão nos assistindo agora receberão. É o microdirecionamento digital, é a completa estetização da política, é a submissão completa de um projeto de país a gostos, opiniões, ao puro afeto. Nisso, Steve Bannon foi brilhante. De um brilho perverso, mas um brilho que mudou o século XXI. Muito bem, professor.